Boa noite a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. E escute o que eu vou dizer para vocês aqui, hein? Brasília está literalmente pegando fogo, porque depois da decisão do Nunes Marques, os poderes estão brigando entre si e a situação fica tensa. Alexandre de Moraes acaba de rebater o Nunes Marques e comenta-se aí que o Nunes Marques está isolado e o STF se une contra ele. Começa a surgir rumores de impeachment de Nunes Marques. Senhores, a situação fica muito tensa. Fora isso, o Arthur Lira entregou para o deputado que foi anistiado pelo Nunes Marques o seu mandato como deputado nessa reta final. Mas vamos comentar aqui também sobre o presidente Jair Bolsonaro, que em discurso no Paraná chamou os poderes para a guerra, disse que está disponível aí para a guerra e que existe um novo tipo de ladrão no Brasil, os ladrões da liberdade. Senhores, eu estou dizendo para vocês, o Brasil está pegando fogo e você não vai ficar de fora desse vídeo aqui. Então deixa bastante curtida, compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos e deixa aí embaixo nos comentários qual é a sua opinião. Eu quero ver qual é a sua opinião, tá bom? Fica comigo. Ok, pessoal, vamos aqui direto aos fatos, vamos aqui direto ao assunto, que eu tenho muito conteúdo para pouco tempo, e vamos começar aqui com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que votou para a cassação do mandato do Francisquini e votou outros 2 ministros também do STF. Então essa decisão do Nunes Marques está sendo muito contestada. Está aqui. Moraes rebate tese que Nunes Marques usou para devolver mandato a deputado acusado de espalhar fake news. Sem citar nomes, ministro fez referência à suspeição da decisão do TSE que havia cassado o parlamentar bolsonarista. Vamos observar aqui, ó. Vamos direto aqui ao conteúdo. Olha aí. No ano passado, o TSE, corte da qual Moraes também faz parte, condenou Francisquini por ter propagado notícias falsas sobre as urnas eletrônicas por meio de uma transmissão no Facebook. O político pediu então ao STF que a medida fosse revogada, na qual foi atendido na quinta-feira com despacho de Nunes Marques. Na decisão favorável, Francisquini, o ministro, se disse contrário, entre outras coisas, a decisão do TSE de aplicar às redes sociais as mesmas regras impostas a outros meios de comunicação. Para ele, é claramente desproporcional e inadequado fazer equiparação entre as duas coisas. Vamos continuar aqui. Na sexta-feira, ao participar do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, organizado pelo Instituto Paranaense de Direito, Moraes saiu em defesa do entendimento do TSE e disse que ele valerá para o pleito desse ano. Ele disse, independente de um obstáculo que logo será superado. Logo mesmo. É isso que este ano nas eleições será aplicado no Tribunal Superior Eleitoral. Para fins eleitorais, as plataformas, todos os meios das redes serão considerados meio de comunicação para fim de abuso de poder econômico e abuso de poder político. Quem buscar por meio dessas plataformas, sua responsabilidade será analisada pela Justiça Eleitoral da mesma forma que o abuso do poder político, de poder econômico pela mídia tradicional, afirmou Alexandre de Moraes. Concluindo, não podemos fazer a política judiciária do avestruz, fingir que nada aconteceu. Que bonito, é uma empresa de tecnologia. Moraes também rebateu a tese de que houve criminalização da política pelo judiciário. Ele disse, não é que o judiciário criminalizou a política, setores da política se criminalizaram. O erro é confundir o continente com o conteúdo. O conteúdo, eventuais políticos que participaram de atos de corrupção, devem ser punidos. Isso não pode afetar o continente. A importância do legislativo para a democracia. Não existe democracia, Estado de Direito sem um poder legislativo forte. Eu concordo com o Moraes nesse pensamento. A questão é que corruptos não são punidos. O Moraes está apenas mandando prender e derrubar e caçar políticos que façam alguma reclamação ou digam alguma coisa ruim contra o STF ou contra as urnas. Agora, pessoas que cometem crimes reais, que roubam, que saqueiam os cofres do Brasil, não estão sendo responsabilizados de nada. Então, existe aí um acordo no mundo político de apenas o seguinte, quem contestar o STF, que é um criminoso, agora pode roubar, fazer as demais coisas. Então, é um absurdo que está acontecendo no nosso país. Agora, a decisão do Nunes Marques, de seguir o entendimento e liberar o apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que é o Francisquini, que com toda certeza o Bolsonaro ganha muitos pontos com essa decisão do Nunes Marques no seu estado. Afinal, o Francisquini teve mais de 400 mil votos no Paraná. Vamos aqui porque, segundo alguns especialistas, o Nunes Marques está no caminho do impeachment. E olha
que quando os homens querem impeachment, rapidamente acontece, né? Quando eles não querem, ninguém mexe. Então, os todos poderosos do STF. Tá aqui, ó. Mairovitch disse, Nunes Marques deu um passo largo em direção ao seu impeachment. Vamos observar. O Nunes, com essa decisão, deu um passo larguíssimo ao impeachment que ele está por merecer, sem dúvida alguma. Ele é um órgão do Poder Judiciário. Ele não é um órgão independente. Ele não tem um agente de poder. Ele vem atuando como agente a serviço do Poder Executivo. É o pensamento do Mairovitch, né? Olha aí. Na opinião do jurista, o ministro do STF tem atuado para apoiar o presidente Bolsonaro. Ele indicou para o STF não poderia tomar decisão de forma monocrática. Monocraticamente, só existe a possibilidade de eliminar em caso de urgência. Em caso que depois não se pode mudar a situação. Não era esse caso. O Nunes decide como se fosse um assistente. Ele faz assistência para o Bolsonaro fazer um gol antidemocrático. Acusar o tribunal e colocar esse crime que vem sustentando, que é mentiroso, que visa desmoronar e desacreditar a justiça eleitoral. De acordo com o jurista, outros ministros do STF não devem repreender Nunes Marques, com exceção de Fux, presidente do Supremo. O Supremo tem que ter reserva, não pode sair atirando. O juiz não pode entrar em barracos. A margem do tribunal deve ser preservada e se deve deixar Bolsonaro falando sozinho. Evidentemente, ele se desmoraliza com as mentiras. Alguém deve falar pelo judiciário e é o seu presidente. Então, o que acontece? Segundo o Mairovitch, aí, o Nunes Marques está atuando como agente do presidente Jair Bolsonaro e acredita que ele vai ser impeachmentado, não vai demorar muito. Ele está no caminho do impeachment. Agora, vamos ser sinceros. Por que o Gilmar Mendes não é impeachmentado? Né? Por que o Toffoli não é impeachmentado? Cometeram absurdos também, decisões grandes, absurdas. Tudo bem que estavam protegidos e apoiando aí o Bolsonaro também, né? Apoia todo mundo, apoia o PT, apoia o Bolsonaro, joga o jogo, um jogo político aí. Agora, Nunes Marques, ele sim fica isolado dentro do STF com essa decisão. Vamos aqui, tá aqui, ó. Segundo Miriam Leitão, Nunes Marques quebrou a regra do Supremo, a decisão pode ser revista. Que vai ser revista, possivelmente. Um ministro do STF não pode, por decisão monocrática, derrubar um ato tomado pelo plenário do TSE, como o ministro Nunes Marques fez ontem 2 vezes, ao derrubar a cassação do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, né? A regra é respeitar o princípio da colegialidade, ou seja, a decisão colegiada. Esse é o entendimento de fontes do Supremo. É comum me explicar que o ministro tenha uma interpretação diferente dos fatos. Nesse caso, ele faz seu voto ressalvando a própria opinião, mas mantendo a decisão tomada pelo plenário. Se o recurso for muito bem fundamentado, leva seu colegiado. Olha aí, o voto do ministro Nunes Marques, portanto, é contrário às regras do STF de passar por cima de uma decisão colegiada do TSE. A cassação do deputado Francischini ocorreu quando 6 ministros seguiram o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que condenou por difusão de mentiras sobre as urnas eletrônicas. A decisão que cassou Francischini foi citada na véspera como modelo pelo ministro Alexandre de Moraes. O ato de Nunes Marques de derrubá-lo foi elogiado na live de Bolsonaro da quinta. Agora vamos aqui. Vamos ser sinceros, já houve outras decisões também. O Lewandowski já derrubou decisões tomadas no colegiado do TSE, se eu não me engano, já houve. E houve outros ministros que também tomaram essa decisão. Então, o Nunes Marques não é o primeiro, né? Com toda certeza, eu não sou bobo, ninguém é burro. Uma decisão que é tomada pelo colegiado deveria ser só o colegiado a derrubar. Agora, nós não temos um STF, nós temos 2. Tem a primeira turma e a segunda turma. Nós não temos 2 STF, nós temos 11 STF. Cada ministro do STF trabalha para si mesmo, né? Trabalha para um grupo, trabalha para os seus objetivos pessoais. Então, senhores, vamos nos preparar aí, porque vai ser uma verdadeira guerra dentro do STF. Nunes Marques muito possivelmente ficará isolado agora dentro do STF. O que significa isso? Que muitas decisões que o Nunes Marques for tomar, ele vai ser deixado sozinho, vão atrapalhar os processos dele, vão pedir vista e vão votar contra o derrotando. Então se prepare, porque muito possivelmente Nunes Marques será visto como persona não grata dentro do STF e corre sim um sério risco até mesmo de ser impeachmentado pelos poderosos do STF. Agora, fora isso, né, o Arthur Lira deu aí o cargo de volta ao deputado que foi cassado. Vamos aqui, porque essa informação vem hoje aqui no antagonista aqui, ó. Lira devolve mandato a bolsonarista após decisão de Nunes Marques. O ministro do STF anulou a cassação de Valdevan Novena pelo TSE. O presidente da Câmara afastou do cargo o petista Márcio Macedo, que ocupava a vaga, né, e devolveu aí para o antigo. Arthur Lira determinou na sexta a volta de Valdevan Novena ao cargo de deputado federal e o afastamento de Márcio Macedo, que havia ocupado a vaga, ou seja, do PT. O que você percebe aí? Ele traz de volta o cara que era do PL e afasta do PT. Então fortalece a bancada
do PL também, né? O bolsonarista Valdevan havia sido cassado pelo TSE em março por abuso de poder econômico. Agora, vamos aqui à questão, né? Vamos aqui à questão. Essa ação do Arthur de agir tão rápido demonstra que ele está afinado com o presidente Bolsonaro, está afinado com o Nunes Marques. Vamos ver como que vai ficar esse negócio aí, porque todo mundo sabe que grandes figuras do Centrão estão na mão do STF, como o Arthur Lira e outros aí que envolvidos em atos de corrupção, que o STF faz vista grossa porque está no poder. A gente sabe como funciona muito bem o jogo. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, vamos direto aqui para o presidente Jair Bolsonaro, ele fez um discurso pesadíssimo no Paraná e praticamente chamou o Brasil para a guerra. Disse que, se for necessário, irá à guerra contra os ladrões da liberdade. Quem são os ladrões da liberdade na boca do presidente Jair Bolsonaro? Se não, os ministros do STF. Então, senhores, se preparem, porque, como eu disse no início, Brasília está pegando fogo. Vamos ouvir aqui o momento em que o presidente faz esse discurso, e é um discurso que, com toda certeza, senhores, bota fogo no Brasil e demonstra aí que alguma coisa está acontecendo nos bastidores. Silvano, o que está acontecendo? Os militares vão apoiar o Bolsonaro? Eu não acredito que o Bolsonaro receberá apoio dos militares, tá? Eu não acredito. Eu estou dizendo eu. Se alguém acredita, é um direito seu você acreditar no que você quiser. Eu não acredito que o Bolsonaro teria poderes de dar uma intervenção militar e que os militares o seguiriam. Se os militares forem dar um golpe no Brasil, eles vão dar um golpe e tomar o Brasil para eles, não para entregar na mão do Bolsonaro. É o meu pensamento, tá bom? Então, não acredito. Então, acredito que o Bolsonaro sobe o tom, mas não vai poder passar disso daí. É o meu pensamento, tá bom? Vamos observar aqui o momento. Ouçamos. O presidente daqui do país, o fornecimento de utilidade. Na mesma cadeia, sei que existe mais de 600 mil ucranianos aqui no nosso estado da Paraná. Faz tudo possível pela paz. Mas a realidade é bastante dura para todo mundo. Como se não bastasse esse problema, nós todos aqui, não apenas eu, temos problemas internos no Brasil. Onde hoje não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão. São aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Olha! Então, você percebeu aí, Bolsonaro comenta sobre os ladrões da liberdade, certamente citando as decisões dadas pelo STF, pelo Judiciário, que está tirando de circulações alguns de seus apoiadores, né? Então, ele citou essas pessoas. Então, é um discurso direto. Vamos continuar aqui. Eu quero que você cada vez mais se interesse por esse assunto. Se precisar, iremos da guerra. Mas eu quero o povo do meu lado consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Opa, hein? O presidente Bolsonaro disse, se necessário, iremos à guerra. Mas é necessário, eu quero o povo do meu lado e consciente do que estamos fazendo. Senhores, Bolsonaro subiu o tom e chama aí o STF, chama o povo para a guerra, uma guerra contra o STF. É isso que nós estamos vendo, aberta aí contra o TSE. Senhores, gravíssimo, tá? Não sei qual vai ser a repercussão e retorno de tudo isso, mas o Bolsonaro também sobe o tom e depois pede trégua. Sobe o tom e manda o seu filho ir lá pedir para os ministros ter paciência com ele. Então a gente não sabe. Mas o Bolsonaro toda hora já diz coisas contra o STF que parece ter algo natural. Tá, pessoal? Então não sei nem se vai ter uma grande repercussão ou se os ministros do STF vão ignorar. Mas o Bolsonaro disse que está disposto a ir para a guerra e quer o povo do seu lado contra os ditos ladrões da liberdade. Vocês sabem a quem o presidente está se referindo. Senhores, então deixa aí para vocês essa notícia. O Brasil pega fogo nesse momento, tá? Eu vou trazer cada detalhe para vocês, o passo a passo. O Nunes Marques botou o seu na reta, tá? Porque ele conseguiu irritar e ficar ilhado diante de todos os outros ministros do STF, nós não sabemos qual vai ser a repercussão de tudo isso. Eu desejo aí a todos vocês um ótimo final de semana, mas à noite eu voltarei ainda no Silvano Silva News, trazendo notícias internacionais. Obrigado, carinho da audiência de todos. Deixe bastante curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos.